Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, eu estou fazendo a correção das atividades do PET, volume 3 de língua inglesa, do Ensino Fundamental 2. E esse vídeo é da atividade da semana 4 de inglês do 7º ano. Essa é a primeira página da atividade, que já é conhecida de vocês que estão fazendo as atividades do plano de estudo do tutorado, e aqui vocês têm algumas orientações e informações que vão ler com calma e atenção. Eu deixo sempre as minhas dicas, que é ter o seu caderno e material necessário em mãos, o seu dicionário, e não deixar de fazer o seu próprio vocabulário, usando as palavrinhas que você não conhece e aquelas palavras também que você costuma esquecer, tá? Nesse texto, tem aqui falando, né, sobre a vida e a morte na floresta. E aí vocês vão fazer aquela leitura rápida, que vocês já sabem, né, que é a leitura conectando as palavras cognatas, que são as parecidas com as do português, e as palavras conhecidas para vocês. E aí, se precisar uma palavrinha ou outra, vocês vão procurar no dicionário, porque na maioria das vezes, mesmo não sabendo a tradução de todas as palavras, pelo contexto você consegue entender o que quer dizer, tá? Então, vai fazer essa leitura uma vez, vai fazer pela segunda vez para tentar compreender melhor. E aí, a gente vai fazer a atividade. Na primeira atividade, está pedindo para retirar do texto palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa, ou por entendê-las pelo contexto, que é o que a gente acabou de falar agora, né? Então, vocês podem ir, à medida que forem lendo o texto, já vai grifando no texto que facilita para vocês. Aqui eu coloquei algumas, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, part of the natural, olha lá, parte, né, do natural, da natureza, 7 billion, 7 bilhões, planet, planeta, forest, floresta, destroying, destruição, destruindo, né? Deserts, que é desertos, polluting, poluição ou poluindo, dependendo do contexto, tropical, ecosystem, number of plant and animal. Tá vendo? São todas palavrinhas bem tranquilas e fáceis de entender. Na questão 2, está pedindo para encontrar os seguintes números no texto. E aí eu coloquei aqui o texto, né, o trechinho do texto para vocês, para facilitar, para a gente conseguir encontrar. E aí a gente vai encontrar essas informações lá no texto e transcrever aqui para a atividade. Pessoas que vivem na Terra. Estou falando de números, tá? Então a gente vai procurar esses números lá no texto. Quantas são as pessoas que vivem na Terra? Onde fala isso no texto? Olha lá. 7 billion people living on this beautiful planet. Então, 7 bilhões de pessoas vivem nesse planeta. 7 billion, tá aí o número. Espécies de pássaros na floresta amazônica. Quantas são, né? É o número que eu quero. Então, olha só. There are 1,600 species of birds. Então, tem 1.600 espécies de pássaros na floresta Amazona. Então, a gente tem aqui o número 1.600, 1,600 species of birds. Letra C, total de espécies animais e vegetais na floresta amazônica. Olha lá, 1 billion. Então, in all, there are about 1 million species of plant and animal life in the forest. Então, tem aí, né, mais ou menos, mais ou menos, 1 milhão de espécies de plantas e animais vivendo aí. 1 million. Eu deixei até em negrita aí para vocês observarem o número. Espécies animais e vegetais mortas todos os dias na Amazônia. Então, olha lá no texto. Causing death, né, causando a morte, of 100 plant and animal species every day in the Amazon. Então, tá aqui. Death of 100 plant and animal. Então, a morte de 100 plantas e animais todos os dias na Amazônia. Então, por dia morrem 100 plantas e animais. Triste, né? Número 3. Além do aquecimento global, tratado durante a segunda semana, que foi numa das atividades passadas, quais os problemas ambientais são relatados neste texto? Então, a gente tem visto aí, né, os problemas ambientais, e neste texto está falando de destruição das florestas, extinção dos animais e poluição dos mares.
4. De acordo com o texto, o que tem causado esse problema? As pessoas que, devido ao progresso, estão destruindo as florestas, cortando as árvores, causando a morte dos animais e plantas. É um assunto bem comum e que vocês já ouvem bastante, né? Nas redes sociais, nas reportagens. Então, isso aqui não é novidade para nós, infelizmente, né? Qual apelo é feito no final do texto? Qual argumento é usado para convencer as pessoas? Então, eu tenho duas perguntas aqui, né? Qual apelo foi feito no final do texto? E qual foi o argumento usado para convencer as pessoas? Vamos ver. Save the Amazon, save the planet. It's only one we have. Então, o apelo foi save the Amazon, save the planet. Salve a Amazônia, salve o planeta. Qual foi o argumento? Ele é o único planeta que nós temos, tá? Então, esse foi o argumento. Número 6. Usando frases, então, como Stop this destruction, Save the Amazon, construa outras frases utilizando palavras dos textos trabalhados neste mês e outras que você conhece para que o homem tenha mais consciência ambiental. Use as imagens para a inspiração. Então, tem aqui para vocês algumas imagens, né, 3 imagens da natureza, e aí vocês vão escrever frases usando, né, aí ó, tá pedindo para vocês terem atenção, para usar a palavrinha stop. Então, vocês vão falar, pare de fazer isso, né? Pare de fazer isso. E o exemplo é stop destroying the forest. E aí eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês, que vocês vão fazer da maneira de vocês, tá? Podem fazer, construir as suas frases. Então, um exemplo, stop destroying the forest, que é o exemplo que está aqui já, né, na atividade. Stop polluting the seas, pare de poluir os mares, baseado na imagem aqui do mar, né? Stop cutting the trees, pare de cortar as árvores. Olha só, então eu tenho aqui 3 imagens sugerindo para mim que aqui eu tenho, olha, navio, deve ser navio petroleiro, né, no mar, e com certeza gera poluição. Eu tenho aqui animais num deserto, né, porque com certeza foi desmatado. Então, pensem aí nas frases de vocês e podem usar a sua criatividade. Eu espero que tenha ajudado mais uma vez. Não deixem de refazer as atividades seguindo as orientações e o passo a passo. Consulte seu caderno, seu livro didático. Entre em sites, né, seguros para estudar sozinhos a língua inglesa. Pesquisem, se cuidem e fiquem bem. Até a próxima!